Com o documento nas mãos que podia destruir o homem que arruinou sua infância, Antônio olhou nos olhos de Josival e disse: "Eu te perdoo." Naquele momento, o menino que foi jogado na rua aos 12 anos descobriu que a verdadeira vingança não é destruir quem te machucou, mas se tornar tudo o que ele nunca conseguiu ser. Esta é a história de como o perdão transformou um mendigo em milionário. Não de dinheiro, mas de alma. Uma história que vai mudar sua vida para sempre. Antes de continuar essa história emocionante, coloque aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Comente também se você já perdoou alguém. Vai ser um prazer dar um coraçãozinho no seu comentário. Agora vamos continuar essa história emocionante. Oxente, meu povo. Agora eu vou contar para vocês uma história que vai mexer com o coração de qualquer criatura. É sobre um menino chamado Antônio, que aos 12 anos já sabia o que era carregar o peso do mundo nas costas, mesmo sendo tão novinho. Era numa dessas terras secas do interior, onde o sol é tão brabo que racha até a alma da gente. A casinha de taipa onde Antônio morava com a mãe, Dona Conceição, estava mais magra que vara seca. O telhado de palha já estava amarelado, as paredes descascando que nem pele de cobra no verão, e o chão de barro batido contava a história de cada lágrima que já tinha caído ali. Conceição era uma mulher sofrida, dessas que a vida não deu moleza nenhuma. Viúva ainda moça, criava o menino sozinha, trabalhando de sol a sol na roça dos outros para ganhar uns trocados. As mãos dela eram calejadas que nem casca de árvore velha, sempre sujas de terra, sempre tremendo de cansaço. "Meu fi", ela dizia pro Antônio toda manhã, "a vida é dura que nem cangalha de burro velho, mas a gente não pode esmorecer. Deus sabe o que faz." Antônio era um menino esperto, desses que tem o olhar mais velho que a idade. Magricelo que só vendo, as costelas aparecendo por baixo da camisa remendada, mas tinha uma luz nos olhos que nem a fome conseguia apagar. Ele sonhava alto, sabe? Ficava ali debaixo do cajueiro, único que sobreviveu à seca, rabiscando no caderno, velho uns desenhos de casas grandes, carros bonitos, coisas que só via na televisão do bar do seu Zé. "Um dia, mãe", ele falava, "eu vou ser homem rico. Vou comprar uma casa boa para a senhora, com piso de cerâmica e tudo." Conceição sorria, mesmo com o coração apertado. Aquele menino era tudo o que ela tinha no mundo, a única razão para não desistir quando a vida apertava demais. Mas aí, numa dessas manhãs de março, quando nem o vento queria soprar de tão quente que estava, chegou na vida deles um homem que ia mudar tudo. Josival era o nome dele. Um cabra grande e barbudo com cheiro de cachaça que se sentia de longe. Dizia que queria ajudar Dona Conceição, que mulher sozinha não devia viver sem um homem por perto. "Conceição", ele falava com aquela voz grossa, "tu precisa de alguém para cuidar de ti e do menino. Eu sou trabalhador, sei mexer com gado, posso dar uma vida melhor para vocês." A pobre da mulher, tão cansada de carregar o mundo sozinha, pensou que talvez fosse a resposta das suas orações. Mal sabia ela que estava abrindo a porta para algo pior. Desde o primeiro dia que Josival botou os pés naquela casa, Antônio sentiu um arrepio na espinha. O homem olhava para ele com uns olhos duros, como se o menino fosse um estorvo que precisava ser pisado. E quando Dona Conceição não estava vendo, Josival mostrava quem mandava ali. "Ó, moleque", ele rosnou baixinho na primeira noite, "agora quem manda aqui sou eu. Tu vai aprender a me respeitar ou vai se arrepender." O menino engoliu seco, mas não baixou a cabeça. Tinha a mesma força da mãe correndo nas veias, essa teimosia boa dos nordestinos que não se dobra fácil, mas oxente, como a vida ia apertar, dali para frente. Josival bebia que nem esponja seca, e quando a bebida subia, mostrava o que tinha dentro do peito. As palavras dele eram mais afiadas que facão de cortar mato, sempre humilhando, sempre diminuindo. "Tua mãe devia ter vergonha de criar um inútil que nem tu", ele falava, com aquela boca fedendo a cachaça. "Menino que não presta, só dá trabalho e come a comida dos outros." Conceição tentava defender o filho, mas Josival tinha jeito de fazê-la calar, sempre com ameaças, sempre com pressão. A mulher foi definhando que nem planta sem água, cada dia mais quieta, cada dia mais curvada. E foi numa dessas noites, quando a lua estava escondida atrás das nuvens escuras, que Josival mostrou de vez quem era. Antônio estava dormindo no quartinho dos fundos, quando ouviu a confusão na sala. Era Josival gritando, Dona Conceição chorando baixinho,
e aquele barulho que fez o coração do menino gelar. Ele saiu da cama sem fazer ruído, espiou pela fresta da porta e viu a cena que ia ficar marcada na alma dele para sempre. Josival tinha levantado a mão contra sua mãe e ela estava ali, pequenina, tremendo que nem folha no vento. Não, Josival, pelo amor de Deus, ela implorava. O menino vai ouvir. Mas foi aí que os olhos de Josival encontraram com os de Antônio. Um sorriso cruel se desenhou no rosto do homem, como se estivesse esperando por aquele momento. Que bom que tu acordou, moleque, ele disse devagar. Agora tu vai aprender como as coisas funcionam nessa casa. E meu povo, aquela primeira humilhação, aqueles primeiros gritos, aquela primeira vez que Antônio sentiu o gosto amargo da injustiça na boca, era só o começo das dificuldades que iria acontecer naquela casa. E foi assim, meu povo, que aquela casa que antes era pobre, mas tinha paz, virou um lugar onde o medo morava em cada canto. Josival mostrou de vez que tipo de homem era. E oxente, como a vida de Antônio e Dona Conceição mudou da água para o vinho azedo. Todo dia era a mesma coisa. Josival acordava já resmungando, sempre achando defeito em tudo. Se a comida estava quente, demais, reclamava. Se estava fria, gritava que não prestava. Se chovia, dizia que a casa era uma porcaria. Se fazia sol, reclamava do calor. Não tinha como agradar aquele homem, não. Conceição. Ele berrava desde cedo. Cadê meu café? Tu acha que eu sou qualquer um para ficar esperando? A pobre da mulher corria que nem galinha tonta, tentando agradar, tentando não despertar a ira dele. Mas parecia que quanto mais ela se esforçava, pior ficava. Josival tinha prazer em ver o sofrimento dela, como se fosse um gato brincando com um rato machucado. E Antônio? O menino virou o saco de pancadas de todos os problemas daquele homem. Se Josival chegava em casa contrariado do trabalho, era no menino que descontava. Se bebia demais e ficava aperreado, era Antônio que pagava o pato. Moleque inútil, ele falava, empurrando o menino. Tua mãe gastou tempo demais mimando tu. Agora eu vou ensinar o que é ser homem de verdade. E aí começou aquela rotina pesada que nem carga de burro velho. Antônio tinha que acordar antes do sol nascer para buscar água no poço, que ficava longe para danar. Depois tinha que ajudar na roça, carregando peso que era maior que ele mesmo. E quando chegava em casa, morto de cansado, ainda tinha que aguentar as humilhações de Josival. Olha só esse menino franzino. Josival ria mostrando para os vizinhos. Nem para carregar um saco de milho presta. Filho da mãe mesmo, fraco que nem ela. Antônio engolia o choro, mordia a língua, mas por dentro estava crescendo uma revolta que ele não sabia bem o que fazer com ela. O menino era pequeno, mas tinha coração de guerreiro, dessas criaturas que dobram, mas não quebram. A pior parte era ver Dona Conceição definhando dia após dia. A mulher que antes cantarolava enquanto cozinhava, agora vivia calada, com os olhos sempre vermelhos, sempre olhando para o chão. Parecia que estava carregando o mundo nas costas e não aguentava mais. Mãe, Antônio sussurrava quando ficavam sozinhos. Por que a senhora não manda ele embora? Ai, meu filho. Ela suspirava, passando a mão no cabelo do menino. As coisas não são tão simples assim. A gente precisa dele, tu entende? Sem ele, como é que vamos sobreviver? Mas Antônio não entendia, não. Para ele, qualquer coisa era melhor que viver naquele inferno. Melhor passar fome do que ver a mãe sendo humilhada todo dia. Melhor dormir no relento do que ouvir aqueles gritos todas as noites. E as noites, oxente, como as noites eram terríveis. Josival chegava da cidade com cheiro de cachaça. Os olhos vermelhos, a voz pastosa, procurando qualquer motivo para fazer confusão. Se a casa estava limpa demais, dizia que Conceição estava se achando. Se estava suja, gritava que ela era relaxada. Tu acha que eu sou otário? Ele rosnou numa dessas noites, segurando o braço de Conceição com força. Tu tá pensando em que... mulher? Em me fazer de bobo? Josival, pelo amor de Deus, ela chorava baixinho. Eu não fiz nada. Tava só arrumando a casa. Antônio, escondido atrás da porta, sentia o coração bater que nem tambor de forró. Queria defender a mãe, queria gritar, queria fazer alguma coisa, mas era só um menino de 12 anos contra um homem grande e violento. E foi numa dessas noites que aconteceu o que mudou tudo de vez. Josival estava mais alterado que o normal. Tinha bebido mais que de costume. Conceição tentou acalmá-lo, ofereceu comida, falou mansinho, mas nada adiantou. Tu acha que eu não sei o que tu faz quando eu não tô aqui? Ele gritava. Tu e esse moleque inútil, vocês ficam tramando contra mim. Josival, não fala assim na frente do menino.
Conceição implorou, mas foi aí que o homem perdeu de vez a compostura. O barulho que veio da sala fez Antônio correr, e quando chegou lá viu sua mãe no chão, segurando o rosto, chorando de dor e de humilhação. "Mãe!" O menino gritou correndo para ela, mas Josival o agarrou pelo braço, apertando com tanta força que deixou marca. "Desde agora, moleque," ele falou com a voz cheia de raiva, "tu vai aprender a me respeitar. E se tu não aprender por bem, vai aprender por mal." E ali, naquele momento, alguma coisa morreu dentro de Antônio. Não era mais só um menino assustado, era um menino que estava aprendendo que o mundo podia ser cruel, que às vezes a vida era só dor mesmo. Conceição tentou se levantar, mas estava tão fraca, tão cansada, que mal conseguia ficar em pé. Antônio ajudou ela até o quarto, e ali os dois choraram juntos, sem falar nada, porque não tinha palavras para tanto sofrimento. "Meu Deus!" Conceição orava baixinho. "Me dê forças para proteger meu menino." Mas as forças dela estavam acabando, e Antônio percebia isso. A mãe estava emagrecendo, tossindo muito, sempre com uma dor aqui e outra ali. E o pior de tudo era saber que não podia fazer nada para ajudar. De manhã, quando Josival acordava, fazia de conta que nada tinha acontecido. Pedia o café como se fosse o homem mais normal do mundo, como se não tivesse destruído uma família na noite anterior. E foi numa dessas manhãs que aconteceu o impensável, meu povo. Dona Conceição acordou tossindo sangue, e quando tentou se levantar, desabou no chão como um passarinho ferido. A vida, que já estava difícil, ia ficar impossível de aguentar. Meu povo, quando Dona Conceição desabou naquela manhã, foi como se o mundo parasse de girar para Antônio. O menino correu para ela, gritando, sacudindo, mas a mãe mal conseguia abrir os olhos. O sangue na tosse dela contava uma história que ninguém queria ouvir. "Mãe, mãe!" Ele chorava, segurando o rosto dela. "Não me deixe, não. Eu preciso da senhora." Conceição tentou sorrir, mesmo com tanta dor. Passou a mão trêmula no cabelo do filho e sussurrou com a voz fraquinha, que nem suspiro: "Meu filho, tu é forte, mais forte que tu imagina." Josival acordou com a confusão, mas, em vez de ajudar, só ficou parado na porta resmungando que aquilo era frescura de mulher, que era teatro para chamar atenção. "Oxente, como um homem pode ser tão duro de coração assim? Para com essa encenação, Conceição," ele falou friamente. "Tu tá querendo o quê? Que eu gaste dinheiro com médico? A gente não tem dinheiro para essas bobagens." Mas Antônio não se conformou não. Correu até a casa de Dona Maria, a vizinha mais próxima, e implorou ajuda. A mulher, que tinha bom coração, veio correndo e, quando viu o estado de Conceição, balançou a cabeça preocupada. "Menino," ela disse baixinho para Antônio, "tua mãe está muito doente. Isso não é brincadeira, não." Conseguiram levar Conceição para o posto de saúde da cidade, numa carroça emprestada. Durante todo o caminho, Antônio segurou a mão da mãe, orando baixinho, pedindo a Deus que não levasse ela embora. A estrada de barro era cheia de buraco. Cada solavanco fazia Conceição gemer de dor, e o coração do menino se partia mais um pouquinho. No posto, o enfermeiro, um homem cansado que já tinha visto muito sofrimento, examinou Conceição e balançou a cabeça. Chamou Antônio num canto e falou aquelas palavras que iam ecoar na cabeça do menino para o resto da vida. "Filho, tua mãe está muito fraca. O corpo dela não aguenta mais tanto sofrimento. Tu precisa se preparar." "Se preparar para quê?" Antônio perguntou, mesmo já sabendo a resposta no fundo do coração. "Para se despedir dela, menino. Para ser forte." Os dias que se seguiram foram os mais longos da vida de Antônio. Conceição ficou acamada, definhando que nem folha seca no vento. Às vezes ela melhorava um pouquinho, conseguia conversar. Chegava até a sorrir vendo o filho cuidando dela com tanto carinho. Mas depois voltava a ficar fraca, tossindo, respirando com dificuldade. Josival, em vez de ajudar, só atrapalhava. Ficava reclamando do dinheiro gasto com remédio, da comida que Conceição não conseguia comer, do trabalho que estava dando. Era como se tivesse raiva da mulher por estar doente. "Já tô cansado dessa palhaçada", ele murmurou numa tarde. "Mulher doente só dá prejuízo." Antônio fingiu que não ouviu, mas gravou cada palavra no coração. A raiva contra Josival crescia dia após dia, mas ele engolia tudo para cuidar da mãe. E foi numa noite de junho, quando o friozinho da madrugada entrava pelas frestas da casa,
que Conceição chamou Antônio para perto da cama. Os olhos dela tinham uma luz diferente, como se estivesse vendo coisas que mais ninguém via. Meu filho, ela falou baixinho. Chegou minha hora de partir. Não fala assim, mãe, Antônio chorou. A senhora vai ficar boa, vai ver. Não, meu menino, Deus está me chamando. Ela segurou as mãos dele com força. Quero que tu me prometa uma coisa. Qualquer coisa, mãe. Promete que tu não vai deixar a raiva tomar conta do teu coração. Promete que tu vai ser um homem de bem mesmo com tudo que a vida fizer contigo. Antônio não entendia direito o que ela estava pedindo, mas prometeu. Como negar qualquer coisa para a mãe dele naquele momento? Tá, é outra coisa, ela sussurrou, tirando de debaixo do travesseiro uma Bíblia velhinha e uma foto amarelada. Leva isso contigo sempre. Quando tu se sentir perdido, lembra das palavras que eu te ensinei. Naquela mesma noite, Dona Conceição fechou os olhos para sempre. Partiu que nem passarinho que solta voo, deixando Antônio sozinho num mundo que de repente ficou muito maior e muito mais assustador. O menino chorou até não ter mais lágrimas. Chorou pela mãe que se foi, chorou por si mesmo, chorou pelo futuro incerto que o esperava. E quando o sol nasceu, trouxe junto a realidade crua. Agora ele era órfão. O enterro foi simples, como era tudo na vida deles. Poucos vizinhos, algumas flores do campo, e Antônio segurando a Bíblia da mãe contra o peito. Josival nem lágrima derramou. Ficou ali parado, como se tivesse esperando aquilo acabar logo. E foi quando voltaram do cemitério que Josival mostrou quem era de verdade. Chegou em casa, olhou para Antônio com desprezo e falou as palavras que iam mudar a vida do menino para sempre. Agora que tua mãe morreu, tu não tem mais nada que fazer aqui. Essa casa é minha, e eu não vou sustentar filho dos outros. Antônio não acreditou no que estava ouvindo. No dia do enterro da mãe, o homem estava expulsando ele de casa, mas seu Josival, ele tentou falar. Onde é que eu vou morar? Eu não tenho ninguém. Isso não é problema meu, moleque. Tu tem 2 pernas, usa elas. Vai procurar teu destino por aí. E ali, naquele momento, Antônio entendeu o que a mãe tinha tentado dizer sobre não deixar a raiva tomar conta. A vontade era de gritar, de brigar, de chorar mais ainda. Mas ele engoliu tudo. Pegou sua trouxinha com as poucas roupas, a Bíblia e a foto da mãe, e saiu porta afora. Era de tardinha quando Antônio pisou na estrada de barro pela primeira vez como órfão. O céu estava vermelho, as cigarras cantavam, e o menino caminhava sem saber para onde ir. Com apenas 12 anos, uma trouxinha nas costas e o coração partido, ele não sabia que essa seria sua última noite de menino. A partir dali, a vida ia ensinar ele a ser homem na marra, sem dó nem piedade. E foi assim, meu povo, que Antônio chegou na cidade grande com o coração partido e os pés doendo. A primeira noite na rua foi a mais difícil da vida dele. Choveu que só vendo, uma chuva fria de junho que molhava até os ossos. O menino se encolheu debaixo de uma marquise, abraçado com a trouxinha, tremendo que nem vara verde. Meu Deus, ele orava baixinho, olhando para o céu escuro. Me ajude a aguentar. Me dê força que nem o Senhor deu para minha mãe. A fome logo chegou, apertando a barriga dele que nem cinta apertada. No primeiro dia conseguiu umas sobras no lixo de um restaurante, mas estava tudo azedo, estragado. Passou mal, vomitou tudo, ficou mais fraco ainda. Mas Antônio não era menino de se entregar fácil, não. Tinha o sangue de Dona Conceição correndo nas veias, essa força dos nordestinos que não dobra nem quebra. No segundo dia já estava procurando jeito de se virar. Foi aí que conheceu seu Joaquim, um velhinho magricelo que catava papel pelas ruas. O homem viu o menino fuçando no lixo e se aproximou com jeito. Ó, meu filho, ele falou com voz mansa. Tu tá perdido por aqui? Antônio contou a história toda e seu Joaquim balançou a cabeça, entendendo a dor do menino. Ele mesmo tinha sido criança de rua, sabia como era duro sobreviver na cidade sem ter ninguém. Olha aqui, menino, ele disse. A rua é a escola braba, mas quem tem coragem aprende. Vem comigo que eu te ensino como se virar. E foi assim que Antônio aprendeu a arte da sobrevivência. Seu Joaquim ensinou ele a catar latinha, a separar papel, a encontrar os lugares onde davam comida para os necessitados. Ensinou também onde era seguro dormir, quais ruas evitar, como se esconder quando a situação apertava. A primeira regra, dizia o velho, é nunca perder a dignidade. Tu pode ser pobre, pode estar com fome, mas sempre mantém a cabeça erguida. Tu é filho de Deus, não esquece disso.
Antônio levou essas palavras para o coração. Mesmo catando lixo, mesmo dormindo na rua, sempre se mantinha limpo como podia. Sempre tratava todo mundo com respeito. Os outros meninos de rua zombavam dele. Chamavam de metido, mas ele não ligava. A escola foi outra batalha. Antônio sabia que sem estudo não ia chegar lugar nenhum. Conseguiu se matricular numa escola noturna, mas era difícil demais conciliar com o trabalho na rua. De dia catava latinha e papel, de noite estudava. E quando sobrava tempo, dormia um pouquinho. Os colegas de classe olhavam para ele com pena e nojo. As roupas remendadas, o cheiro de quem trabalhava na rua o dia todo, as mãos sujas de tanto mexer no lixo. Mas Antônio engolia a humilhação e prestava atenção nas aulas que nem esponja seca. Um dia, ele murmurava para si mesmo, deitado debaixo do viaduto: eu vou ter uma casa bonita, vou usar roupa limpa, vou fazer minha mãe se orgulhar lá do céu. E mesmo na rua, Antônio mantinha os sonhos vivos. Arrumou um caderno velho e continuava rabiscando os desenhos de casas bonitas, carros, escritórios. Os outros meninos riam, diziam que ele estava sonhando alto demais. Para com isso, Antônio, falava Zeca, um garoto que já estava na rua há anos. Tu acha que menino de rua vira doutor? Para de se iludir. Mas Antônio não escutava. Nas noites que não conseguia dormir de frio, ficava olhando as estrelas e lembrando das palavras da mãe. Tu é forte, mais forte que tu imagina. Os anos foram passando e Antônio foi crescendo, virando um rapazinho esperto e determinado. Aprendeu a ler as pessoas, a entender o movimento da cidade, a encontrar oportunidades onde os outros só viam problemas. Começou a vender água no sinal, depois chicletes, depois conseguiu um carrinho para vender picolé. Cada centavo que ganhava, guardava com muito cuidado. Não gastava com bobagem, não desperdiçava nada. Tinha um sonho e sabia que precisava de dinheiro para realizar. Mas a rua também ensinou coisas ruins para ele. Ensinou desconfiança. Ensinou que nem todo mundo que sorri é amigo. Ensinou que a vida pode ser cruel com quem não se defende. Antônio foi criando uma casca dura por fora, mesmo mantendo o coração mole por dentro. Teve noites que a saudade da mãe apertava tanto que ele chorava escondido. Teve dias que a fome era tanta que ele pensava em desistir de tudo. Teve momentos que a humilhação era tão grande que ele queria sumir do mundo. Mas sempre que estava pronto para desistir, puxava a Bíblia da mãe da trouxinha e lia umas palavras. Olhava para a foto dela e lembrava das promessas que tinha feito. E aí encontrava força para continuar mais um dia. Um dia, quando já estava com 15 anos, Antônio viu uma mulher idosa caída na calçada com as compras espalhadas no chão. Todo mundo passava por ela sem ajudar, com pressa dos seus problemas. Mas Antônio parou, ajudou ela a se levantar, juntou as compras, perguntou se estava machucada. Obrigada, meu filho, ela disse, olhando nos olhos dele. Faz tempo que não vejo tanta bondade num coração tão jovem. A mulher se chamava Francisca. Era viúva, morava sozinha numa casinha simples. E algo naquele encontro mexeu com o coração dos dois. Ela viu no menino a gentileza que faltava no mundo. Ele viu nela a figura materna que perdera. Tu tem onde morar, menino? Ela perguntou. Tenho sim, senhora. Antônio mentiu, não querendo dar trabalho. Mas Francisca era esperta, viu a mentira nos olhos dele. E foi aí que falou as palavras que iam mudar o destino de Antônio para sempre. Que tal tu vir tomar um café lá em casa? Tô precisando de alguém para me ajudar com umas coisas, e tu parece ser menino de confiança. E meu povo, quando Antônio pisou naquela casa pela primeira vez, sentiu algo que não sentia há anos, a sensação de estar em casa. Mal sabia ele que Dona Francisca ia ser muito mais que uma patroa. Ia ser a segunda mãe que Deus colocou no caminho dele. E foi assim, meu povo, que Antônio entrou naquela casinha simples e sentiu o coração esquentar que nem braseiro no inverno. Dona Francisca era uma mulher de uns 60 anos, cabelo grisalho sempre bem penteado, olhos bondosos que pareciam enxergar a alma da gente. A casa cheirava a café fresquinho e bolo de milho, lembrando os tempos bons com Dona Conceição. Senta aí, meu filho, ela falou apontando para a mesa da cozinha. Vou esquentar o café e cortar um pedaço de bolo para tu. Antônio ficou sem jeito. Não estava acostumado com tanta gentileza. Já fazia anos que ninguém oferecia comida para ele. Por pura bondade. Sempre tinha que pagar, sempre tinha que merecer de algum jeito.
Não precisa se incomodar, Dona Francisca, ele disse educadamente. Eu só vim ajudar a senhora com as compras. Oxente, menino, ela riu, botando na mesa um prato com bolo e uma xícara de café com leite. Tu tem cara de quem não come direito há tempos. Come aí sem cerimônia. E quando Antônio provou aquele bolo, os olhos encheram d'água. Era igualzinho ao que a mãe fazia nas festas de São João, quando ainda tinham farinha em casa. O sabor trouxe de volta todas as lembranças boas, todas as saudades que ele guardava no peito. Tá gostoso? Dona Francisca perguntou, vendo a emoção do menino. Tá igual ao da minha mãe, ele disse baixinho, sem conseguir esconder a tristeza na voz. Foi aí que Dona Francisca se sentou do lado dele e, com aquele jeito mãe que algumas mulheres têm, começou a perguntar sobre a vida dele. Antônio, que há anos não conversava de verdade com ninguém, começou a contar tudo. Falou da mãe, de Josival, da vida na rua, dos sonhos que ainda carregava no peito. Francisca ouvia tudo calada, às vezes balançando a cabeça indignada, às vezes limpando uma lágrima que teimava em escorrer. Quando Antônio terminou de contar, ela ficou um tempo em silêncio, como se estivesse digerindo toda aquela história de sofrimento. Meu Deus do céu, ela suspirou. Menino, tu já passou por coisa demais para tua idade. Mas olha só, ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Tu não perdeu a bondade no coração. Isso é milagre de Deus. E foi nesse dia que Dona Francisca fez uma proposta que mudou a vida de Antônio para sempre. Olha aqui, meu filho, ela disse com carinho. Eu tô precisando de alguém para me ajudar aqui em casa. Sou sozinha, já tô ficando velhinha. E tem muita coisa que não consigo mais fazer. Que tal tu ficar aqui comigo? Eu te dou casa, comida e tu me ajuda com os afazeres. Antônio não acreditou no que estava ouvindo. Depois de tantos anos na rua, alguém estava oferecendo um lar para ele? Parecia sonho demais para ser verdade. Mas Dona Francisca, ele hesitou. Eu não tenho dinheiro para pagar aluguel, não tenho nada. Quem falou em dinheiro, menino besta? Ela riu. Tu me ajuda. Eu te ajudo. É assim que a vida devia funcionar mesmo. E Antônio chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de saudade da mãe. Fazia tanto tempo que não se sentia querido por alguém. Tanto tempo que não tinha um lugar para chamar de seu. Os primeiros meses com Dona Francisca foram como renascer. Ela arrumou um quartinho nos fundos da casa só para ele, com uma cama de verdade, um guarda-roupa pequeno, até uma mesinha para ele estudar. Antônio não cabia em si de tanta felicidade. Agora, tu vai estudar direito, ela dizia, sem precisar trabalhar na rua sem passar fome. Tu é inteligente, menino, posso ver nos teus olhos. Vai longe na vida. E realmente, com a barriga cheia e um lugar seguro para dormir, Antônio começou a se destacar na escola. Os professores notaram a mudança no rapaz, a dedicação dele, a fome de aprender que tinha. Ele devorava os livros que nem quem estava com sede devora água. Mas nem tudo era fácil. A raiva contra Josival ainda queimava no peito de Antônio que nem brasa viva. Às vezes, de noite, ele ficava pensando em como ia se vingar do homem que destruiu sua família. Sonhava com o dia que ia voltar rico e poderoso para humilhar o padrasto como foi humilhado. Dona Francisca percebia essa amargura no coração do menino e sempre tentava conversar com ele sobre isso. Meu filho, ela dizia, a raiva é que nem veneno. Tu bebe esperando que o outro morra, mas quem se envenena é tu mesmo. Mas Dona Francisca, Antônio rebatia, depois de tudo que ele fez com minha mãe, com a senhora acha que eu devo perdoar? Perdoar não é dizer que tá tudo bem, menino. Perdoar é soltar o peso que tu carrega no peito. É se libertar para ser feliz. Antônio ouvia, mas não entendia. Como perdoar quem causou tanto mal? Como esquecer a humilhação, o abandono, o sofrimento? Com o tempo, Dona Francisca virou muito mais que uma protetora para Antônio. Virou confidente, conselheira, a mãe do coração que ele tanto precisava. Ela o ensinava sobre a vida, sobre como lidar com as pessoas, sobre sonhar grande, mas manter os pés no chão. Tu tem talento para negócios. Ela observava vendo como Antônio conseguia vender qualquer coisa na feira. Já pensou em fazer faculdade de administração? Faculdade? Antônio riu amargo. Dona Francisca, a senhora esqueceu que eu sou menino de rua? Faculdade é coisa para rico. Bobagem, ela bateu o pé. Se tu tem capacidade e determinação, tu consegue qualquer coisa. Eu vou te ajudar. E foi assim que Dona Francisca começou a guardar dinheiro para pagar a faculdade de Antônio.
Trabalhava costurando para fora, vendia doces na feira, fazia de tudo para juntar os centavos necessários. O amor daquela mulher pelo menino era tão puro, tão verdadeiro, que chegava a emocionar os vizinhos. Antônio cresceu, se formou no colegial e, com a ajuda de Dona Francisca, conseguiu entrar na faculdade. Era o primeiro da família a pisar numa universidade, e o orgulho que sentia era misturado com gratidão por aquela mulher que acreditou nele quando ninguém mais acreditava. Mas a vida, que já tinha ensinado tanto sofrimento para Antônio, ainda guardava uma prova cruel. Numa manhã de outubro, Dona Francisca acordou com uma dor no peito que não passava. Antônio correu com ela para o hospital, e lá o médico deu a notícia que gelou o sangue dele. Ela está com o coração muito fraco, o doutor explicou. Vai precisar de cuidados especiais, repouso, medicamentos caros. E foi aí que Antônio entendeu que ia perder mais uma vez a pessoa que mais amava no mundo. A vida estava preparando para ele uma nova despedida, uma nova dor, uma nova lição sobre como a felicidade pode ser frágil que nem cristal. Meu povo, quando o médico falou sobre a doença de Dona Francisca, Antônio sentiu o mundo desabar mais uma vez. Era como se a vida tivesse prazer em tirar dele tudo que era bom, tudo que trazia felicidade para o seu coração sofrido. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis que Antônio já tinha vivido desde a morte da mãe. Dona Francisca foi definhando devagarzinho, que nem vela que vai se apagando. Uns dias ela estava melhor, conseguia conversar, até sorrir. Outros dias ficava tão fraca que mal conseguia sair da cama. Não se preocupe comigo, meu filho, ela dizia, vendo o desespero nos olhos dele. Tu tem que se concentrar nos estudos, no teu futuro. Eu já vivi bastante. Mas como é que Antônio ia se concentrar, sabendo que a única pessoa que realmente amava estava sofrendo? Ele dividiu o tempo entre a faculdade, o trabalho para pagar os remédios caros e cuidar dela com todo o carinho do mundo. Foi uma época de muito aperto financeiro. Os medicamentos custavam uma fortuna e Antônio fazia de tudo para conseguir dinheiro. Trabalhava de dia, estudava de noite, dormia poucas horas. Emagreceu, ficou com olheiras fundas, mas não desistiu. Não podia deixar Dona Francisca sem o tratamento. Tu tá se matando de trabalhar, menino, ela observou numa tarde. Não era isso que eu queria para ti. Dona Francisca, Antônio segurou a mão dela. A senhora fez tudo por mim, quando eu não tinha nada. Agora é minha vez de cuidar da senhora. E, em meio a todo esse sofrimento, algo começou a mudar no coração de Antônio. Vendo Dona Francisca enfrentar a doença com tanta dignidade, com tanta paz, ele começou a entender algumas das lições que ela sempre tentou ensinar. Meu filho, ela falou numa dessas conversas longas da madrugada, eu quero falar sobre perdão mais uma vez. Dona Francisca, não precisa se cansar falando, deixa eu terminar. Ela interrompeu com aquele jeitinho carinhoso. Tu ainda carrega muita raiva no peito. Posso ver nos teus olhos quando tu fala do teu padrasto. Antônio baixou a cabeça. Era verdade. Mesmo com todos os anos que passaram, mesmo com toda a felicidade que Dona Francisca trouxe para a vida dele, a raiva contra Josival ainda queimava por dentro. Ele destruiu minha família, Antônio murmurou. Maltratou minha mãe, me jogou na rua, como se eu fosse lixo. Como a senhora quer que eu perdoe isso? Dona Francisca ficou calada um tempo, como se estivesse escolhendo as palavras certas. Sabe qual é a diferença entre eu e tu, meu filho? Ela perguntou. Eu já aprendi que guardar rancor é como carregar pedra na mochila. Só machuca quem carrega. Mas o perdão não deixa o mal passar impune. Perdoar não é esquecer, nem fingir que nada aconteceu. É soltar a raiva para ela não te envenenar. É escolher ser feliz, apesar do que fizeram contigo. Antônio ouvia, mas ainda não conseguia entender completamente. Como alguém perdoa quem causou tanto sofrimento? Com o passar dos meses, Dona Francisca foi ficando cada vez mais fraca. Chegou um ponto que ela quase não conseguia mais sair da cama. Antônio trancou a faculdade temporariamente para cuidar dela em tempo integral. Não faz isso, meu filho. Ela protestou. Teus estudos são importantes. A senhora é mais importante. Ele respondeu sem hesitar. E foi numa noite de dezembro, quando o calor estava tão forte que nem o vento queria soprar, que Dona Francisca chamou Antônio para uma conversa, que ele jamais ia esquecer. Chegou minha hora, meu filho, ela disse com uma calma que impressionava.
Sinto que Deus está me chamando. Não fala assim. Antônio chorou. A senhora vai ficar boa. Antônio, ela segurou o rosto dele. Quero que tu me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Promete que tu vai perdoar aquele homem. Não por ele, mas por ti. Promete que não vai deixar a raiva estragar a vida boa que Deus tem preparada para tu. Antônio queria prometer. Queria dar essa alegria para ela. Mas as palavras não saíam. Era difícil demais. Eu vou tentar. Foi tudo que conseguiu dizer. Outra coisa. Ela continuou tirando de debaixo do travesseiro um envelope. Quando eu partir, tu vai encontrar algumas cartas que escrevi para ti. Lê elas quando sentir saudade, quando a vida apertar. Nelas, eu coloquei tudo que aprendi sobre amor e perdão. Naquela mesma noite, Dona Francisca fechou os olhos para sempre. Partiu que nem ela viveu em paz, com um sorriso no rosto, sabendo que tinha cumprido sua missão de amor na terra. Antônio chorou como não chorava desde criança. Chorou pela segunda mãe que perdia. Chorou pela injustiça da vida. Chorou por estar sozinho outra vez. Mas dessa vez, junto com a dor, veio também uma gratidão imensa por ter conhecido uma pessoa tão especial. O enterro foi concorrido. Dona Francisca era querida por todo mundo do bairro. As pessoas falavam das bondades dela, de como sempre ajudou quem precisava. Antônio percebeu que não era só ele que tinha sido abençoado por aquela mulher. Depois do enterro, quando todos foram embora, Antônio sentou sozinho na casinha que agora era só dele. Abriu o envelope que Dona Francisca tinha deixado e começou a ler as cartas. Meu filho do coração, dizia a primeira carta. Se tu tá lendo isso, é porque parti para a casa do Pai. Não chore por mim porque eu fui feliz. Cuidar de ti foi a maior alegria da minha velhice. Antônio mal conseguia continuar lendo de tanto que chorava. Agora tu vai ter que escolher que tipo de homem quer ser. Pode escolher carregar a raiva para sempre, ou pode escolher ser livre. O perdão é a chave dessa liberdade. E por mais que doesse admitir, Antônio começou a entender que Dona Francisca tinha razão. A raiva que ele carregava não machucava Josival, que nem sabia que ele existia. A raiva só machucava ele mesmo, atrapalhava sua felicidade, envenenava seus sonhos. Mas perdoar ainda parecia impossível. Como abrir mão da revanche que sonhava há tantos anos? Como soltar a única coisa que sobrou daquela época terrível? Foi aí que chegou uma notícia que mudaria tudo. Um conhecido lá do interior mandou avisar que Josival estava passando por dificuldades, que estava doente e abandonado, que a vida não tinha sido nada boa para ele. Era a oportunidade perfeita para vingança. Antônio agora tinha dinheiro, tinha estudos, tinha poder. Podia voltar lá e humilhar o homem que tinha humilhado ele. Podia fazer Josival pagar por tudo que fez. Mas quando Antônio olhou para a foto de Dona Francisca na mesa da sala e lembrou das palavras dela sobre perdão, seu coração ficou dividido entre duas forças. A sede de vingança que carregava há anos e o amor que tinha aprendido com duas mulheres extraordinárias. E foi assim, meu povo, que Antônio se viu diante da decisão mais difícil da vida dele. Aos 25 anos, já formado, dono de uma pequena empresa que prosperava, ele tinha tudo que sempre sonhou, mas o coração ainda carregava aquela ferida aberta que nem o tempo conseguiu cicatrizar. A notícia sobre Josival não saía da cabeça dele. O homem que tinha destruído sua infância agora estava passando necessidade, doente, abandonado pelos poucos amigos que tinha. Era a vingança perfeita servida numa bandeja de prata. Deus está me dando a oportunidade de fazer justiça. Antônio murmurava sozinho na casa vazia. Ele vai sentir na pele o que é ser humilhado, rejeitado. Mas aí ele olhava para as cartas de Dona Francisca, para a Bíblia da mãe que ainda guardava religiosamente e sentia uma confusão danada no peito. Era como se duas vozes brigassem dentro. Dele, uma gritando por vingança, outra sussurrando sobre perdão. Durante semanas, Antônio ficou nessa luta interna. Uns dias acordava decidido a voltar para o interior e mostrar para Josival quem ele tinha se tornado. Outros dias, lembrava das palavras de Dona Francisca e pensava em simplesmente esquecer o passado. Mas a curiosidade foi mais forte. Depois de tanto tempo, ele precisava ver com os próprios olhos o que tinha acontecido com o homem que tanto odiava. Arrumou a mala, pegou o carro e partiu para a terra onde tinha nascido. A viagem de volta foi uma mistura de nervosismo e nostalgia. A estrada de barro agora era asfaltada, mas as paisagens continuavam as mesmas.
A terra seca, os mandacaros resistindo ao sol brabo, as casinhas espalhadas que nem pontos perdidos no horizonte. Quando chegou no povoado, Antônio mal reconheceu o lugar. Muita coisa tinha mudado, mas a pobreza continuava a mesma. As pessoas olhavam para ele com curiosidade, vendo aquele homem bem vestido, dirigindo o carro bonito, mas ninguém reconhecia o menino magricelo que tinha saído dali anos atrás. Tu não é o filho da finada Conceição? Perguntou uma mulher, idosa na venda do seu Zé. Sou sim, senhora. Antônio respondeu e sentiu o coração apertar ao ouvir o nome da mãe. Oxente, como tu cresceu. E olha só como prosperou. Tua mãe ficaria orgulhosa de ver o homem que tu virou. As palavras daquela mulher mexeram com Antônio mais do que ele esperava. Sim, a mãe ficaria orgulhosa dos estudos, do sucesso profissional, mas será que ficaria orgulhosa da raiva que ele ainda carregava? Perguntou sobre Josival e soube que o homem morava numa casinha miserável nos fundos da cidade, sozinho, vivendo de uma aposentadoria mixuruca. O álcool tinha destruído a saúde dele e agora vivia doente, sem ninguém para cuidar. Aquele homem pagou caro pelos erros que fez, comentou o dono da venda. A vida não foi nada boa com ele. Antônio dirigiu até a casa de Josival com o coração batendo que nem tambor de forró. Era uma casinha de taipa ainda mais pobre que aquela, onde tinha vivido com a mãe. O telhado estava furado, as paredes descascadas, o quintal tomado pelo mato. Quando bateu na porta, demorou para alguém atender, e quando a porta finalmente se abriu, Antônio quase não reconheceu o homem que apareceu na frente dele. Josival estava velho, muito velho. O cabelo completamente branco, o rosto enrugado e amarelado, o corpo curvado pela idade e pela doença. Os olhos que antes eram duros e ameaçadores, agora estavam apagados, sem brilho. Quem é? Ele perguntou com voz fraca, esforçando para enxergar. Sou Antônio, ele disse, e esperou ver alguma reação. Josival ficou parado por uns segundos, como se estivesse tentando lembrar. Depois, devagarzinho, o reconhecimento veio aos olhos dele, junto com algo que Antônio não esperava ver. Medo. O menino da Conceição. Josival murmurou e deu um passo para trás. Isso mesmo. O menino que o senhor jogou na rua no dia do enterro da minha mãe. Josival baixou a cabeça, como se o peso de todas as culpas tivesse caído de uma vez nos ombros dele. Entra, ele disse baixinho. Por favor, entra. A casa por dentro era ainda mais deprimente. Cheiro de mofo, móveis velhos e quebrados, uma pobreza que chegava a dar dó. Josival ofereceu uma cadeira para Antônio sentar, mas ele mesmo ficou em pé, inquieto. Tu virou homem, Josival observou, olhando as roupas boas, o relógio caro. Conseguiu a vida que sempre quis. Consegui sim, Antônio falou, e a raiva começou a subir na voz. Apesar do senhor ter tentado me destruir, apesar de ter me jogado na rua como se eu fosse lixo, Josival não respondeu nada, só ficou ali parado, cabisbaixo, como um cachorro castigado. O senhor destruiu minha família. Antônio continuou. Anos de revolta saindo de uma vez. Maltratou minha mãe, me humilhou, fez a gente sofrer sem necessidade nenhuma. Eu sei, Josival murmurou. Eu sei de tudo isso. Sabe? Antônio se exaltou. Então por que fez? Por que escolheu ser cruel com duas pessoas que nunca fizeram mal para o senhor? Foi aí que Josival levantou os olhos e Antônio viu algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido do homem. Porque eu era um homem destroçado, ele disse com voz embargada. Porque eu bebia para esquecer a dor, e quando bebia, virava um monstro. Que dor? Antônio perguntou mesmo sem querer ouvir justificativas. A dor de ter sido espancado pelo meu próprio pai desde pequeno. A dor de ter crescido sem amor, sem carinho, achando que violência era normal. A dor de não saber como ser homem de verdade. Antônio ficou calado, tentando processar aquelas palavras. Josival, o homem terrível da sua infância, também tinha sido vítima? Não estou tentando me justificar, Josival continuou. O que eu fiz foi imperdoável. Destruí a vida de uma mulher boa. Maltratei uma criança inocente. Carreguei essa culpa todos os dias desde que tu saiu de casa. Culpa? Antônio riu amargo. O senhor tem culpa? Tenho sim. Todos os dias eu penso na Conceição, na bondade dela, em como ela merecia ser amada, não maltratada. Todos os dias eu penso em tu, naquele menino corajoso que me enfrentava mesmo sendo pequeno.
Josival se aproximou de uma cômoda velha e pegou uma fotografia amarelada. Era Dona Conceição, sorrindo, ainda jovem. Guardei isso todos esses anos, ele disse, entregando a foto para Antônio. Tua mãe era a pessoa mais boa que eu conheci na vida, e eu destruí ela. Antônio pegou a foto com as mãos tremendo. Era a mãe como ele nunca tinha visto. Feliz, sem sofrimento no rosto, com aquele sorriso bonito que a dor tinha apagado. Por que tá me mostrando isso? Ele perguntou confuso. Porque eu quero que tu saiba que eu sempre soube que era errado. Eu sabia que estava fazendo mal, mas não conseguia parar. O álcool, a raiva, a dor, tudo se misturava e eu perdia o controle. E ali, naquela casa miserável, diante daquele homem quebrado, Antônio sentiu algo que jamais imaginou que sentiria. Pena de Josival. E foi ali, meu povo, naquele momento, de tensão que cortava o ar que nem faca afiada, que Antônio se viu diante da encruzilhada mais importante da vida dele. De um lado, a raiva de anos pedindo vingança. Do outro, as palavras de Dona Francisca ecoando no coração. Perdoar é se libertar para ser feliz. Josival continuava ali parado, curvado pelo peso dos anos e da culpa, esperando o veredicto daquele homem que um dia foi o menino que ele maltratou. As lágrimas ainda escorriam pelo rosto envelhecido, e pela primeira vez em toda aquela história, ele parecia verdadeiramente arrependido. Eu vim aqui para te humilhar, Antônio disse, a voz saindo áspera. Vim para mostrar o que eu me tornei, e esfregar na tua cara tudo que tu perdeu por ser cruel. Josival assentiu com a cabeça, aceitando. E sabe o que mais? Antônio continuou, a raiva crescendo outra vez. Eu tenho o poder de fazer isso. Tenho dinheiro, tenho influência. Posso comprar essa terra toda e te deixar sem ter onde morar. Posso fazer tu sentir o que eu senti quando me jogou na rua. Eu sei, Josival murmurou, e eu mereço. Mas foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Em vez de sentir satisfação com o medo nos olhos de Josival, Antônio sentiu um vazio no peito. Era como se toda aquela raiva que ele tinha alimentado por anos não fizesse mais sentido diante daquele homem quebrado. Por que tu guardou a foto da minha mãe? Ele perguntou de repente. Josival hesitou antes de responder. Porque eu a amava, ele confessou baixinho. De um jeito doente, possessivo, mas eu amava. E quando ela morreu, percebi que tinha perdido a única coisa boa que a vida me deu. Amava. Antônio riu amargo. Tu chama aquilo de amor? Bater, humilhar, fazer sofrer? Não, menino, aquilo não era amor. Era desespero de um homem que não sabia como amar. Eu cresci vendo meu pai bater na minha mãe, achando que homem mostrava carinho assim. Só aprendi tarde demais que estava errado. Antônio sentou numa cadeira velha, tentando processar tudo aquilo. Durante anos ele tinha imaginado Josival como um monstro sem coração. Descobrir que ele também era uma pessoa ferida confundia todos os sentimentos. Tu tem família? Antônio perguntou. Não tenho ninguém. As mulheres que apareceram na minha vida depois da Conceição logo descobriam meu temperamento e fugiam. Os amigos se cansaram da bebedeira. Tô sozinho há anos. E a saúde? O fígado tá destruído. O médico disse que não vai durar muito. É o preço de uma vida de bebida e amargura. Antônio ficou em silêncio por um tempo longo. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de vermelho. Era como se a vida tivesse parado para esperar a decisão dele. Sabe o que é mais engraçado? Antônio falou finalmente. Eu passei anos planejando esse momento, sonhando com o dia que ia voltar aqui rico e poderoso para te fazer pagar por tudo. E agora que chegou o momento. Agora eu tô vendo que a vingança não vai trazer minha mãe de volta. Não vai apagar o sofrimento que passei. Não vai curar as feridas que ainda dói no meu peito. Josival levantou os olhos, uma pontinha de esperança brilhando neles. Mas sabe o que vai curar? Antônio continuou lembrando das cartas de Dona Francisca. Perdoar. Não porque tu merece, mas porque eu mereço ser livre dessa raiva que me corrói. E ali, naquele momento que nem ele mesmo esperava, Antônio se levantou e caminhou até Josival. O homem encolheu, talvez esperando uma agressão. Mas em vez disso, Antônio estendeu a mão. Eu te perdoo, ele disse. E sentiu como se um peso de toneladas tivesse saído dos ombros dele. Josival olhou para a mão estendida como se fosse um milagre. Depois, com as próprias mãos tremendo, apertou a mão de Antônio e desabou a chorar. Obrigado, ele soluçou. Obrigado, meu filho, eu não merecia isso. Ninguém merece perdão, Antônio disse.
as palavras de Dona Francisca saindo da boca dele. Por isso que é perdão. É um presente que a gente dá, não um pagamento que a gente cobra. E naquele abraço estranho entre dois homens que tinham se machucado tanto, algo se curou. Não só para Josival, que finalmente podia morrer em paz, mas principalmente para Antônio, que descobriu que perdoar não era sinal de fraqueza, mas a maior demonstração de força que existe. Eu vou cuidar de tu nos últimos tempos, Antônio disse quando se separaram. Vou pagar teus remédios, arrumar essa casa, fazer o que for preciso. Tu não precisa fazer isso, Josival protestou. Não tô fazendo por obrigação. Tô fazendo porque escolhi ser diferente do homem que tu foi. Escolhi quebrar o ciclo de mágoa. E foi assim que Antônio passou os próximos meses, indo e vindo entre a cidade grande e o interior. Reformou a casa de Josival, pagou os melhores médicos, garantiu que o homem tivesse dignidade nos últimos dias de vida. Josival, por sua vez, mudou completamente. Parou de beber. Começou a frequentar o culto na igrejinha do povoado. Vivia pedindo perdão a Deus pelos erros do passado. Era como se o perdão de Antônio tivesse acordado nele o homem bom que sempre existiu, mas que o sofrimento tinha escondido. Tu me ensinou o que eu nunca aprendi, Josival disse numa tarde, sentado na varanda da casa reformada. Me ensinou que é possível ser forte sem ser cruel. Quem me ensinou isso foram duas mulheres extraordinárias, Antônio respondeu. Minha mãe e Dona Francisca. Elas me mostraram que o amor é mais forte que a raiva. Tua mãe era mesmo especial. Josival sorriu pela primeira vez, desde que Antônio chegou. Ela via bondade até em mim, mesmo eu sendo o homem ruim que era. Ela não desistia das pessoas. Acreditava que todo mundo podia mudar. E ela estava certa. Olha só pra gente. E meu povo, quando Josival morreu alguns meses depois, foi em paz. Antônio estava do lado dele, segurando a mão do homem que um dia foi seu maior inimigo. E nos últimos momentos, Josival sussurrou. Obrigado por me ensinar o que é perdão de verdade. Agora eu posso encontrar tua mãe do outro lado sem vergonha. Ali, naquele quarto simples, Antônio entendeu completamente a lição que Dona Francisca tentou ensinar. Perdoar não diminui a gente, engrandece. Não é sobre esquecer o mal, é sobre escolher o bem. Não é sobre deixar o outro impune, é sobre se libertar para ser feliz. E foi assim, meu povo, que depois do enterro de Josival, Antônio se viu mais uma vez organizando os pertences de alguém que tinha partido dessa vida. Mas dessa vez era diferente. Não havia só tristeza no coração dele, havia paz. A paz de quem tinha feito a coisa certa, de quem tinha escolhido o amor em vez do ódio. Enquanto arrumava a casa simples onde Josival viveu os últimos anos, Antônio encontrou uma caixa de sapatos escondida embaixo da cama. Dentro dela, havia algo que fez o coração dele parar. Cartas. Muitas cartas escritas pela sua mãe, Dona Conceição, todas endereçadas a ele, todas com data posterior à morte dela. Como assim? Antônio murmurou, pegando as cartas com as mãos tremendo. As datas não faziam sentido. Sua mãe tinha morrido quando ele tinha 12 anos, mas ali estavam cartas datadas de anos depois. Com o coração disparado, abriu a primeira carta. Era a letra da mãe mesmo. Ele reconhecia cada curvinha, cada jeitinho dela de escrever. Mas o que estava escrito ali era impossível. Meu filho querido, começava a carta. Hoje você faz 15 anos e eu queria estar aí para te dar parabéns. Sei que Josival te contou que eu morri, mas a verdade é que eu tive que fingir minha morte para te proteger. Antônio sentou pesado na cadeira, sem entender nada. Continuou lendo com os olhos marejados. Eu descobri que Josival tinha dívidas com pessoas perigosas. Eles ameaçaram machucar você para ele pagar o que devia. Então, combinamos que eu fingiria estar morta. Você seria levado para longe e, quando o perigo passasse, eu voltaria para te buscar. As mãos de Antônio tremiam tanto que ele mal conseguia segurar o papel. Mas o plano deu errado, meu filho. Josival bebeu demais, perdeu o controle e, em vez de te levar para casa de parentes como combinado, te jogou na rua. Quando descobri, foi tarde demais. Você já tinha sumido e, por mais que procurasse, não consegui te encontrar. Antônio parou de ler, precisando processar aquilo. Sua mãe estava viva quando ele vivia na rua? Ela não tinha morrido? Tudo não passou de um plano que deu errado? Com o coração partido, continuou lendo as outras cartas. Eram dezenas delas, uma para cada aniversário que ele fez sem ela. Em cada uma,
Dona Conceição contava sobre a busca desesperada para encontrar o filho, sobre como sofria sem saber se ele estava vivo ou morto. Procurei em todas as cidades vizinhas, dizia uma carta do aniversário de 16 anos dele. Perguntei nas ruas, nos abrigos, nas igrejas. Josival jura que não lembra onde te deixou porque estava bêbado demais. Em outra carta, ela escrevia: meu coração dói tanto, meu fi. Todo menino que vejo na rua fico imaginando se é você. Todo adolescente que passa, meu coração dispara esperando ser meu menino. Antônio chorava que nem criança, 20 anos de dor saindo de uma vez. Sua mãe não só estava viva, como também sofreu procurando por ele todos esses anos. A última carta era a mais dolorosa de todas, datada de apenas 3 anos atrás. Meu filho do coração, escrevia Dona Conceição, agora eu tô realmente doente. O médico disse que não tenho muito tempo. Vou morrer sem saber se você tá vivo, sem poder te pedir perdão por ter participado daquela mentira terrível. Antônio levantou da cadeira cambaleando. 3 anos atrás, ela tinha morrido. Há apenas 3 anos. Enquanto ele estava construindo sua vida, se formando, cuidando de Dona Francisca, sua verdadeira mãe estava a poucos quilômetros dali, morrendo de saudade dele. Deixo essas cartas com Josival, continuava a última carta, na esperança de que um dia você apareça. Se isso acontecer, quero que saiba que você foi o maior amor da minha vida, que não passou um dia sequer sem eu pensar em você, que morri com o coração partido, mas também com o orgulho do homem forte que sei que você se tornou. No final da carta, havia uma informação que fez Antônio correr feito louco. Nosso velho cajueiro ainda tá lá, meu filho. Enterrei uma caixinha embaixo dele com algumas coisas suas da infância. Se um dia você voltar, vai encontrar. Antônio largou tudo e correu para casa onde tinha vivido com a mãe. A construção ainda estava de pé, abandonada, tomada pelo mato. Mas o cajueiro, oxente como o cajueiro resistiu ao tempo, estava ainda maior, mais frondoso, cheio de vida. Com as próprias mãos, começou a cavar embaixo da árvore. E lá estava, uma caixinha de metal enferrujada, mas intacta. Dentro dela havia tesouros que fizeram o coração dele disparar. O caderno onde ele rabiscava os desenhos de casas bonitas quando criança. Uma fotografia dos dois juntos, sorrindo. Um bilhetinho, amarelado que dizia: pro meu filho que vai ser grande na vida. E por último, uma chave pequena com um endereço amarrado nela. Antônio reconheceu o endereço. Era numa cidade vizinha, não muito longe dali. Com o coração na garganta, dirigiu até lá, esperando encontrar alguma pista sobre os últimos anos da vida da mãe. A casa do endereço era simples, mas bem cuidada. Uma mulher idosa atendeu a porta. Bom dia, Antônio disse, mostrando a chave. A senhora conhecia a Dona Conceição? Ela me deixou essa chave. A mulher arregalou os olhos como se tivesse visto um fantasma. Meu Deus do céu, você é o Antônio. Sou sim, senhora. A senhora conheceu minha mãe? Conheci? A mulher chorou. Criatura, sua mãe morou aqui comigo nos últimos 5 anos. Eu sou Luísa, comadre dela desde nova. Ela veio para cá quando soube que estava doente. Antônio quase caiu no chão. Luísa o convidou para entrar e contou tudo. Sua mãe vivia falando de você, ela disse. Chorava todas as noites, se culpando por ter deixado aquilo acontecer. Dizia que preferia ter morrido de verdade a viver sem saber de você. Por que ela não procurou a polícia? Por que não fez mais barulho? Meu filho, sua mãe era uma mulher simples. Tinha medo de que, se contasse a verdade, você fosse perseguido pelas mesmas pessoas que ameaçaram vocês. Achava que você estava melhor longe, seguro. Luísa levou Antônio para o quarto onde Dona Conceição tinha vivido. Estava tudo como ela deixou. Roupas simples no guarda-roupa, uma Bíblia na mesa de cabeceira e na parede, dezenas de fotografias de crianças recortadas de jornais. Que fotos são essas? Antônio perguntou. Toda vez que via uma foto de criança ou adolescente no jornal, sua mãe recortava, dizendo que podia ser você. Ficava imaginando como você estava, se era parecido com as crianças das fotos. Antônio desabou a chorar na cama onde a mãe dormiu nos últimos anos. O cheiro dela ainda estava ali, fraco, mas presente. Era como se ela tivesse acabado de sair. Ela: sofreu muito? Ele perguntou. Sofreu, meu filho. Muito. Mas nos últimos meses ela tinha uma esperança estranha. Dizia que sentia que você estava bem, que tinha virado um homem de bem. Dizia que um dia vocês iam se encontrar.
mesmo que fosse só lá no céu. Luísa então entregou para Antônio um envelope lacrado. Ela me pediu para entregar isso para você. Se um dia aparecesse. Dentro do envelope havia uma única folha, com poucas palavras escritas com a letra trêmula de quem estava muito doente. Meu filho amado, se você está lendo isso, é porque Deus ouviu minhas orações e te trouxe de volta para casa. Perdoe uma mãe que errou tentando te proteger. Perdoe uma mulher que morreu de saudade, mas que nunca deixou de amar você. Use a força que sempre teve para ser feliz. Sua mãe que te ama eternamente. Conceição. Ali, naquele quarto silencioso, Antônio entendeu que o perdão que deu a Josival não foi só um ato de misericórdia, foi também a chave que abriu a porta para a verdade sobre sua história. Se ele tivesse escolhido a vingança, jamais teria descoberto o amor infinito que a mãe nutriu por ele até o último dia de vida. E foi assim, meu povo, que Antônio descobriu a verdade mais dolorosa e mais bonita da vida dele. Sua mãe nunca tinha parado de amá-lo. Nunca tinha deixado de procurá-lo, nunca tinha perdido a esperança de encontrá-lo. A dor de saber que ela morreu sem vê-lo era imensa, mas o conforto de saber que foi amado até o último suspiro dela era ainda maior. Naquele quarto onde Dona Conceição passou os últimos anos suspirando pelo filho, Antônio chorou todas as lágrimas que não tinha chorado em 20 anos. Chorou pela mãe que perdeu 2 vezes, chorou pelo tempo perdido, chorou pelos abraços que nunca deram, pelas conversas que nunca tiveram, mas também chorou de gratidão. Gratidão por ter conhecido Dona Francisca, que foi anjo na vida dele, quando mais precisou. Gratidão por ter aprendido a perdoar, porque foi esse perdão que abriu as portas da verdade. Gratidão por ter se tornado o homem que as 2 mulheres mais importantes da vida dele sonharam que ele fosse. Dona Luísa, a amiga de Dona Conceição, cuidou de Antônio naqueles primeiros dias como se ele fosse filho dela. Contou histórias, da mãe mostrou lugares onde ela gostava de ir, falou sobre como ela vivia esperando notícias do menino que tinha criado com tanto amor. Sua mãe não era apenas mãe, Dona Luísa dizia. Era amiga, era conselheira, era exemplo de força. Mesmo sofrendo tanto, sempre arrumava jeito de ajudar quem precisava. Cuidava dos doentes do bairro, levava comida para os mais necessitados. Ela falava de mim para essas pessoas. Falava, meu filho. Falava com tanto orgulho que chegava a emocionar. Dizia que tinha certeza que você tinha virado homem de bem, que devia estar ajudando outras pessoas por aí. E olha só, ela estava certa. Antônio ficou em silêncio, lembrando de como Dona Francisca sempre dizia que ele tinha coração bom, que sabia reconhecer bondade nas pessoas. Talvez fosse herança da mãe verdadeira, essa capacidade de enxergar o bem mesmo no meio da dor. Após alguns dias organizando os pertences de Dona Conceição e ouvindo histórias sobre ela, Antônio tomou uma decisão que mudaria o rumo da vida dele mais uma vez. Não bastava ter prosperado nos negócios, não bastava ter dinheiro e conforto. Ele queria fazer algo que honrasse a memória das 2 mães que teve. Dona Luísa, ele disse numa manhã, eu quero construir algo aqui, algo que ajude crianças que passaram pelo que eu passei. Que tipo de coisa, meu filho? Uma casa para meninos de rua, para crianças abandonadas. Quero que tenham o que eu não tive. Um lugar seguro, comida, escola, carinho. E foi assim que nasceu o projeto mais importante da vida de Antônio. Com o dinheiro que tinha juntado dos negócios, ele comprou um terreno grande na cidade onde a mãe viveu os últimos anos e começou a construir uma casa que era mais que uma casa. Era um lar. Não foi fácil. Teve que lidar com burocracia, com pessoas que duvidavam das intenções dele, com a complexidade de cuidar de crianças machucadas pela vida. Mas Antônio tinha aprendido uma coisa importante. As dificuldades não eram obstáculos, eram oportunidades de crescer. A Casa Conceição e Francisca foi inaugurada 2 anos depois, num dia de sol bonito, que parecia bênção do céu. Era uma construção ampla, colorida, com quartos aconchegantes, biblioteca, salas de estudo, quadra de esportes, e no centro de tudo, um jardim com um cajueiro plantado especialmente em homenagem à árvore da infância de Antônio. No primeiro ano, a casa recebeu 15 meninos e meninas entre 8 e 16 anos, cada um com sua história de dor, cada um precisando de cuidado especial. Antônio contratou educadores, psicólogos, cozinheiras, mas fazia questão de estar presente,
de conversar com cada criança, de ser figura paterna para quem nunca teve pai. Seu Antônio, disse Maria, uma menina de 10 anos que chegou à casa depois de viver 2 anos na rua. Por que o senhor faz isso pela gente? Antônio se ajoelhou na altura dela e sorriu. Porque alguém fez por mim quando eu mais precisava. E porque cada criança merece ter chance de sonhar. Mas a gente não tem dinheiro para pagar. Maria, ele disse com carinho, o melhor pagamento que vocês podem me dar é crescerem, estudarem, se tornarem pessoas de bem. É serem felizes. Com o tempo, a casa se tornou referência na região. Outras cidades mandavam crianças para lá, sabendo que seriam bem cuidadas. Antônio expandiu o projeto. Criou oficinas profissionalizantes, parcerias com escolas, programas de adoção responsável. Mas a maior transformação não acontecia nas crianças. Acontecia nele mesmo. Cuidar. Daqueles meninos e meninas curou feridas que Antônio nem sabia que ainda doíam. Cada sorriso arrancado de uma criança triste era medicina para a alma dele. Foi numa dessas tardes na casa vendo as crianças brincando no jardim que Antônio conheceu Clarice. Ela era assistente social, uma mulher de coração grande que tinha vindo avaliar o trabalho da instituição. Mas ficou não só pelo trabalho. O que você faz aqui é lindo, ela disse, observando como ele interagia com as crianças. Não é só o que eu faço, é o que a vida me ensinou a fazer. Clarice e Antônio se apaixonaram devagar, com aquele amor maduro de quem já sofreu e aprendeu a valorizar coisas verdadeiras. Casaram num culto simples, na igrejinha do povoado onde ele nasceu, com todas as crianças da casa como padrinhos. 2 anos depois nasceu o primeiro filho do casal, João, uma homenagem a seu Joaquim, o catador de papel que ensinou Antônio a sobreviver nas ruas. Depois veio Ana, nome escolhido em homenagem a Dona Francisca, cujo nome completo era Ana Francisca. As crianças da casa viraram irmãos mais velhos dos filhos de Antônio. A família cresceu de um jeito que nem ele imaginava ser possível. O menino que um dia foi rejeitado agora era pai de muitos, amado por muitos, respeitado por muitos. Papai, João perguntou num dia, já com 5 anos, por que você cuida de tantas crianças? Antônio olhou para o filho, depois para as crianças brincando, no jardim, depois para o retrato de Dona Conceição e Dona Francisca na parede da sala. Porque, meu filho, eu aprendi que a verdadeira riqueza não está no dinheiro que a gente junta, está no amor que a gente planta. E a gente plantou muito amor, plantamos uma floresta inteira. E era verdade. A cada ano, a casa recebia mais crianças. Muitas eram adotadas por famílias carinhosas. Outras cresciam ali mesmo e saíam para a universidade com bolsas de estudo que Antônio conseguia. Algumas voltavam depois de formadas para trabalhar na própria casa, completando o ciclo de amor. Numa tarde especial, 20 anos depois da abertura da casa, Antônio estava no cemitério visitando os túmulos de Dona Conceição, Dona Francisca e Josival. Sim, ele tinha mandado fazer um túmulo digno para o padrasto, porque havia aprendido que perdão não tem prazo de validade. Mãe, ele falou, ajoelhado na frente do túmulo de Dona Conceição. A senhora sempre disse que eu ia ser grande na vida. Eu pensava que era sobre dinheiro, sobre sucesso, mas hoje eu entendo que a senhora estava falando de grandeza do coração. Dona Francisca, ele continuou no túmulo dela. Obrigado por me ensinar que perdoar não é esquecer o mal, é escolher o bem. A casa está cheia de crianças felizes como a senhora sonhava. E Josival, ele disse por último, obrigado por ter guardado as cartas da minha mãe. Sem elas, eu nunca teria entendido completamente a história da nossa família. Quando voltou para casa naquela tarde, encontrou Clarice lendo uma carta na varanda. Era de Marcos, um dos primeiros meninos que tinham acolhido, agora médico formado. Seu Antônio, dizia a carta, queria que soubesse que me formei ontem e que a primeira criança que ajudei a nascer eu dei o nome de Antônio em sua homenagem. O Senhor me ensinou que quem recebe amor tem obrigação de multiplicar esse amor. Antônio sorriu, lembrando das palavras que Dona Francisca sempre repetia. Perdoar é plantar sementes de paz num mundo cheio de guerra. E olhando para as crianças da casa brincando no jardim, para o cajueiro que crescia forte e frondoso, para a esposa que o amava, para os filhos que corriam pelo quintal, Antônio entendeu que sua jornada da mendigo ao milionário não foi sobre acumular dinheiro, foi sobre acumular amor.
Foi sobre transformar dor em compaixão. Foi sobre descobrir que a força que muda o mundo não vem de fora, vem de dentro. Vem do perdão que liberta, do amor que cura, da esperança que não morre nunca. E assim, meu povo, termina a história. Do menino que foi jogado na rua aos 12 anos e se tornou pai de centenas. Do jovem que escolheu perdoar em vez de se vingar. Do homem que descobriu que a maior riqueza não está no que a gente tem, mas no que a gente dá. Agora me diga uma coisa. Depois de ouvir essa história de Antônio, como anda o seu coração? Quantas mágoas você ainda carrega que só estão te machucando? Quantas pessoas você precisa perdoar, não por elas merecerem, mas porque você merece ser livre? A força do perdão não é fraqueza, é a maior demonstração de coragem que existe. É escolher plantar flores onde outros plantaram espinhos. É decidir ser diferente, ser melhor, ser a mudança que o mundo precisa ver. Que tal começar hoje? Que tal soltar essa raiva que só te consome? Que tal descobrir que você também pode ser milionário em amor, em paz, em felicidade? Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma história que pode transformar sua vida. E clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Homem viveu 15 anos sozinho no mato, até baterem na porta dele em uma tempestade. Uma história que vai te mostrar como o isolamento pode se transformar em redenção. E como às vezes Deus usa uma tempestade para nos ensinar sobre abrigo e generosidade. Continue assistindo histórias que alimentam a alma e transformam vidas. Sua jornada de crescimento não para aqui.